Então, pessoal, inicialmente, né, muito bom dia a todos, tá bom? A gente está aqui agora nesse momento fazendo o nosso aparato final para a AV1, né, que é a discussão, tirar dúvidas, esclarecer informações que ficaram aí ou mal entendidas ou não tão compreendidas nas nossas aulas, tá bom? E aí eu vou estar mostrando inicialmente, como eu falei para vocês, o que tanto que pode cair na nossa aula, né, na nossa avaliação. Nós tivemos na nossa primeira avaliação, que foi a avaliação na nossa primeira aula, nós estudamos a história e os conceitos da cineantropometria. Logo, em aula seguinte, nós estudamos a qualidade das informações, né? Que a gente falou sobre testar, medir, avaliar. Bem como, numa terceira aula, nós vimos ainda a questão da qualidade das informações também, né? Fidedignidade, confiabilidade, objetividade, reprodutibilidade, tá bom? Na quarta aula, nós falamos sobre os instrumentos de medidas, né? Falamos sobre fita métrica, adipômetro, o estadiômetro, tá ok? Se eu não me engano, foram só esses temas até agora. Isso mesmo. Então nós paramos nesses conteúdos aí, ok? Então quais deles vocês querem? Sim, e sem falar também justamente da composição corporal, né? Que é o cálculo do percentual de gordura, da densidade, do percentual de gordura, da massa isenta de gordura e da massa magra. Da massa magra. Não, massa gorda, desculpa. Bem como nossas discussões ao longo das aulas que eu estava falando a respeito também sobre IMC dentro da composição corporal, tá? Nós não fizemos fórmula de cálculo de IMC, até porque que eu falei a seguinte situação, que quando a gente vai avaliar uma pessoa, o IMC é mais voltado para saúde, para risco à saúde. E aí, é claro, o IMC não consegue dizer percentual de gordura, percentual de massa muscular, de massa residual, de densidade mineral óssea, tá bom? Então, você pode pegar um indivíduo com 80 quilos, dois indivíduos com 80 quilos, tá? E um indivíduo aí tá com 7% de gordura e outro indivíduo está com 40% de gordura. Os dois, se eu fizer o IMC, vai dar aí tipo um grau de obesidade. Porém, o real valor eu só posso obter através de quê? Através do percentual de gordura, que eu consigo distinguir o que é percentual de massa magra e percentual de massa gorda. Tudo bem? São 4 conteúdos, 5 conteúdos. 5 conteúdos, tá bom? Que é o histórico, conceito, informações e qualidades, ainda também um sobre informações e qualidades, né? Outro sobre os instrumentos de medidas e outra aula que a gente fez, a nossa aula anterior, sobre composição corporal, né? E a composição corporal nós estudamos primeiramente através da adipometria, né? O cálculo de densidade, percentual de gordura, massa isenta e massa gorda, bem como a nossa discussão também sobre IMC. Tá? Então, são esses 5 conteúdos aí. Beleza? Mestre, a massa isenta de gordura a gente também chama de massa magra, é isso? É isso, justamente. Massa isenta de gordura ou massa magra é a mesma coisa. Tá? Assim como peso corporal, massa corporal. Deixa eu ver se tem outro nome. Significa a mesma coisa, peso corporal ou massa corporal, tá? Eu não estou me referindo a massa magra nem nada, só o peso da pessoa. É porque também, assim, quando a gente fala massa corporal, assim, pelo menos pra mim, o que remete mais é o IMC, né? Já que é o índice de massa corpórea. Isso. Que remete à fórmula, porque ela calcula isso, índice de massa corporal, tá? Mas é claro, o IMC, como eu disse, é uma medida voltada para o risco à saúde, tá? E aí, por exemplo, se às vezes você vai fazer um estudo em grande escala, em larga escala, aí você pode até utilizar o IMC, só que você tem que ver qual é a população que você está estudando. Digamos, se eu vou estudar uma população de bodybuilder, eu posso usar o IMC? Jamais. Quando eu pegar um cara com 90 quilos que eu tacar o IMC nele, fizer o cálculo, vai dizer que ele está obesidade grau 2 ou 3, tá? Dependendo da estatura e da idade, porque ele não faz diferenciação do que é massa muscular, do que é gordura e vice-versa do que a gente já comentou.
É muito ideal, muito, não só não vou dizer ideal porque a gente tem fórmulas melhores, mas pode ser utilizado aí com crianças, tá bom? Em fase escolar. Mas, que também no caso da composição corporal, a gente viu até a massa cinzenta de gordura. Mas nesse caso aí, adentra também a densidade óssea, né, que influencia nesse peso. Isso. Ó, quando a gente fala em composição corporal, é todos os elementos que compõem a sua. Que preenchem essa composição corporal, tá? Densidade mineral óssea, massa residual, massa gorda, massa muscular magra, tá bom? E aí é claro, infelizmente nós não temos, nós não conseguimos ver ainda a parte da densidade mineral óssea, tá? Que é com paquímetro que a gente vai utilizar. Só que é mais pra frente que a gente vai ver isso aí, tá bom? Por enquanto, em composição corporal nós paramos aí inicialmente na avaliação por adipometria, tá? Ah, beleza, show de bola. Mas essa parte da densidade ela compõe também, viu? Densidade mineral óssea. Compõe também, tem fórmulas para isso, só que não adianta eu mexer com muita fórmula, então eu acho melhor a gente fazer isso aí mais para frente, tá? Até porque para V2 eu acho que a gente vai ter mais tempo. Para V1 o cronograma foi muito apertado, né? Geralmente é o contrário. Para V1 é um tempo maior, para V2 é um tempo menor. Dessa vez se inverteu nesse semestre, né? Mas eu acho que vai dar na mesma, porque tem 2 feriados ainda e o tempo é menor, assim, com relação a meses, né? Mas nesse caso, por exemplo, nós tivemos feriados, mas aí a gente vai ter que lançar aula de reposição. A gente vai ter que lançar aí umas 2 ou 3 aulas de reposição para fechar a carga horária, tá entendendo? E no dia que vocês tiverem a prática, a aula também entra no sistema. Vocês estão na prática, a aula tá no sistema. Quando chegar em casa vocês assistem, entendeu? E aí fecha, bate a carga horária bem direitinho. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Qual o conteúdo? O que é que mais tá martirizando você, destruindo? O que é que você não está compreendendo na cineantropometria? Eu necessito que não só o Pedro, mas os demais se manifestem ou no chat ou através do áudio, para que eu possa ir diretamente no ponto, né? Nossa aula de revisão, a gente tem que esclarecer em cima daquilo que lhes faz falta, tá bom? Ou daquilo que foi mal compreendido, tá? O mal entendido, o mal esclarecido. Nenhuma dúvida, pessoal? Fala um pouco aí sobre as características de avaliação, cara. Fala um pouco sobre as características de avaliação. As características da avaliação? É aquela parte que lá subdividiu em 2. Sim, essas aqui, né? A qualidade das informações, não é isso? Acho que é isso, Leandro? Fala isso. Pronto, tá bom, então vamos lá. Deixa eu só fechar a porta aqui, um segundo. O Icó tem muito carro de som, viu? Acaba aqui pra assistir uma aula, pena. E bomba. É doido? Sim, macho, mas era isso mesmo aí que tu queria? Era. Vou falar disso aí. Pronto, retornei. Então vamos lá. Falando sobre a qualidade das informações que está dentro do campo da cineantropometria e da avaliação, que foi que nós vimos anteriormente, né? Que para eu fazer uma avaliação eu vou ter que coletar dados. Esses dados são informações, tá bom? E essas informações elas têm que ter um crivo de qualidade, tá bom? Eu tenho que ter um rigor metodológico, um rigor para poder coletar esses dados da melhor maneira, tá? Então, a importância da atividade física, bem como seus procedimentos e recursos, né, utilizados na área da educação física, estão evoluindo surpreendentemente nos últimos anos sob influência do desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Observado nessa área e muitas vezes determinado pelas diferentes tendências acadêmicas e profissionais de cada época. São os exemplos nessa evolução aí. Nós podemos citar o uso de adipômetros não mais analógicos, mas agora digitais, tá bom? Bem como também as máquinas de bioimpedância. Então,
Ou seja, é uma modernização do processo de avaliação, tá? E é claro, para isso, a gente fala que quando você vai coletar informações, você utiliza esses 3 passos aqui: testar, medir e avaliar. Só que por muitas das vezes esses mesmos nomes aqui são entendidos como sinônimos ou que possuem o mesmo significado. Na área de cineantropometria, isso daqui a gente já discutiu que não, tá bom? Então, é claro, indo direto ao ponto aqui, passando, né? Então, por conta desse conceito de maneira operacional, o que é que a gente pode entender? Medir, né? Quando eu vou medir, desculpa, deixa eu retornar aqui. Eu vou determinar a quantidade, a extensão ou grau de determinado atributo, tá bom? Com base em um sistema convencional de unidades. Então, toda medida na cineantropometria, e aí, é claro, é evidente, vocês já viram isso com alguns cálculos, são expressos de que forma? Em unidades, em formas de unidades, ou seja, a medida ela é expressa, ela é apresentada, ela é deposta de forma numérica, tá bom? Expressa ou representada através de um número, tá bom? Então, medir significa isso daí. Já quando a gente pensa no conceito de avaliar, né? Especificamente, avaliar consiste na coleta de dados quanti ou qualitativos, tá? E aquela ideia é número ou palavras. E na interpretação dessas informações com base em referenciais previamente definidos. Não basta somente eu coletar os resultados, tá bom? Após eu coletar os resultados, coletar os dados. Quando eu faço uma avaliação, eu vou obter dados quanti e dados qualitativos. A partir desses dados, eu tenho que fazer uma avaliação com referenciais científicos previamente definidos, tá bom? E aí, é claro, nessas avaliações entram as medidas descritiva ou a avaliação interpretativa, tá bom? Que é muito subjetiva. E testar, né? Testar remete, consiste em verificar o desempenho de alguém mediante situações previamente organizadas. O que são essas situações? Nada mais são do que os testes, tá bom? Então, os testes é a bateria que eu vou utilizar de situações previamente organizadas. Oi. Luan tá pedindo para tu aceitar ele aí. Pronto, deu certo? Já tá aí, né, Luan? Tá. Então, retornando, né? Então, nós já vimos a situação do testar, do medir e do avaliar. Muito cuidado para não fazer confusão entre eles. Dá-se a ideia de que são sinônimos, porém, o significado é diferente aonde? Na cineantropometria, tá? Travou aqui o negócio. Ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Sim, aqui é só o resumo: testar, verificar desempenho com situações previamente definidas, né? São chamados os testes. Teste é a bateria de teste. Medir, descreve o fenômeno do ponto de vista quantitativo. E avaliar é interpretar esses dados, sejam eles quanti ou qualis, né? Tendo referenciais previamente definidos. Tudo bem? Então isso aqui é uma forma menos abrangente, uma forma mais abrangente. Dito isso, nós temos aqui muito ligado aí a crescimento e desenvolvimento motor humano, que é as 3 bolinhas, né? A tarefa, o ambiente, os fatores genéticos e a interseção entre eles. Aqui, trazendo para a cineantropometria, nós também temos as 3 bolinhas, que é do testar, do medir e do avaliar. Então, quando eu faço uma avaliação física, eu utilizo as 3 concepções, os 3 significados, os 3 métodos. Eu testo, depois de aplicar o teste, eu vou ter uma medida. Após ter essa medida, eu vou ter que gerar um feedback, uma avaliação, tá? Subjetiva, através dos métodos quantitativos ou qualitativos, com referenciais previamente definidos, tá? Estudos científicos.
Tá, Kleber, mas como é que se dá o delineamento dos programas de atividade física? O desenho, a construção, né? Então, a avaliação física, ela constitui uma ferramenta importante, né? Fundamental no nosso trabalho. A avaliação física na educação física busca identificar características individuais associadas à prática da atividade física, tá bom? Características notórias da atividade física é sua heterogeneidade dos atributos para a sua prática. Então, ou seja, as atividades, as características, os atributos, eles são heterogêneos, tá bom? Eles podem variar em detrimento da atividade, da pessoa, do sexo, da idade, da condição física, enfim. E aí, de forma mais resumida e mais abrangente, nós temos aí finalidade dos programas de avaliação física, né? Então, uma das primeiras finalidades aí, ó, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, detecção e seleção de talentos esportivos, prescrição e orientação de atividade e ou exercício físico e diagnóstico relacionado ao estado de saúde, bem como o fomento de banco de dados para pesquisas científicas, tá bom? Definição dos atributos. Aí eu vou definir os atributos de crescimento físico, maturação biológica, desempenho motor, proporcionalidade, somatotipia, composição corporal, estado nutricional, atividade física habitual, sistema de mobilização energética, sistema muscular e articular, músculo articular, tá bom? E a determinação dos referenciais de análise, avaliação por referências ou normas, avaliação diferenciada por critérios. É tipo, quando é que eu entendo que o percentual de gordura elevado faz mal à saúde? Aí eu pego as recomendações da OMS. Então isso é um referencial onde eu me baseio para poder dizer se você está ruim, se você está bom, se você está excelente, se você poderia melhorar, tá? E a seleção e escolha dos instrumentos de medida vão através dos processos de testagem, medição, observação, entrevista, questionário. E é claro, cada um deles passa pelo processo de aplicação e administração desses instrumentos, que vai resultar em análise das informações e, ao final, nós temos uma disseminação dos resultados. O que é essa disseminação? Nada mais é do que o feedback baseado nos referenciais e agora direcionado à pessoa ou ao grupo. Então, define-se como finalidade, né, de realização das avaliações. Sabemos que todas as avaliações elas são ponto de partida, tá? Então, se o cara não faz uma avaliação física ou qualquer tipo de avaliação, eu não tenho como determinar o ponto de partida e, consequentemente, se eu não determino o ponto de partida, eu não consigo determinar também os objetivos, tá? No campo da educação física, os programas de avaliação podem ter como propósitos os seguintes. É propósito dos programas de avaliação física reunir subsídios para o acompanhamento de quê? Do processo de ensino-aprendizado. Ou também eu poderia colocar do processo de evolução, quando a gente volta mais aí para a parte do fitness. Permitir detecção, seleção e promoção de talentos para a prática de esportes direcionados ao alto rendimento, tá? Então aí quem trabalha muito com isso é as escolinhas, beleza? Oferecer informações voltadas à prescrição e à orientação da prática de atividade e ou exercício físico, tá bom? Então, ou seja, função, é uma finalidade, né, da avaliação, é um propósito da avaliação física aplicada à nossa área, tá? Contribuir na elaboração de diagnósticos direcionados ao acompanhamento, tá? E aí, por exemplo, acompanhamento, um sistema de tratamento longitudinal, tá? Também é propósito, né, dos programas de avaliação física ligados à nossa área, alimentar banco de dados com finalidade de desenvolver pesquisas de cunho científico. Ok, pessoal? Sobre os objetivos das medidas e das avaliações, né? Medidas e avaliações são processos de muitas possibilidades e a galera não se atenta para isso, não faz uma avaliação, então não sabe
quais as possibilidades que você tem na mão. Cada uma dessas determinando um objetivo único, somando-se a outras para determinar o objetivo geral. Por isso que numa avaliação física eu tenho vários passos. Eu avalio a composição corporal, eu passo por perimetria, eu faço testes neuromotores, que são partes que eu vou separando, tá? Que a gente vai ver mais à frente, para que eu possa depois, ao final da minha avaliação no feedback, baseado nos referenciais, determinar um objetivo geral, e agora seja voltado para exercício, para o fitness, seja voltado para a saúde, tá bom? Seja voltado para o rendimento. Então, objetivo das medidas e das avaliações: determinar o nível de aptidão física, determinar o progresso, tá bom? Selecionar os indivíduos, classificar os indivíduos, motivar e diretrizes para a pesquisa. Oi. Eu acho que tem gente pedindo para entrar aí também. Pronto. Entrou? Entrou. Fala o que é. Eu tô em aula, é rápido, 2 minutos, vamos, fala. Pronto, então, dando continuidade, viu, pessoal? A mãe desligou, que eu tava assistindo, tá botando. Tá, então, os tipos de avaliação, né? Nós temos uma avaliação diagnóstica, que serve para ajudar o avaliador, o profissional que prescreverá o exercício físico, né? É o primeiro tipo de avaliação feita para determinar as necessidades do indivíduo, para facilitar o processo de elaboração e programação da sua atividade, do seu exercício, tá bom? Do seu processo de ensino e aprendizagem. Nós temos a avaliação formativa, determina o progresso dos indivíduos durante a realização do programa de treinamento, aquela que eu vou fazendo durante o processo, tá? Dando subsídios tanto para o avaliador quanto para o avaliado, tá bom? E nós temos a avaliação somativa, que é o resultado de todas as avaliações realizadas na intenção de observar a evolução do indivíduo no geral e por unidade de treinamento. Então eu utilizo tanto a diagnóstica e a formativa também para poder chegar no final e fazer a avaliação somativa, tá? É o aparato geral da minha avaliação. E aqui nós encerramos, né, essa aula sobre características dos programas de avaliação e quais as ferramentas que podem ser utilizadas. Cadê? E aí, pessoal? Dúvidas ainda? Tá show. Beleza. Então, reforçando mais uma vez, eu sempre reforço, mas eu acho assim, quando a galera vai muito pro campo de trabalho, dando até uma ênfase, parece que esquece. E tem muita gente fazendo prescrição de exercício físico sem avaliação, tá? Então sempre eu vou estar batendo nessa tecla, porque é o que determina. Nós já acabamos de ter uma aula, já vimos vários artifícios científicos que embasam, que sustentam tudo aquilo que eu estou falando, né? Tá ali os autores que eu estou colocando em cada uma das falas que dão sustentação científica para o que eu estou falando. E muitas das vezes a gente não se atenta para isso nos programas de avaliação. Vou prescrever um treino, e aí o cara chega na musculação, aí não sabe o que é nem um princípio, né? Um princípio do treinamento de força, no caso musculação. Aí não faz a avaliação e às vezes para 3, 4 pessoas ele vende o mesmo treino. E a gente tem características dos princípios sobrecarga, individualidade biológica, que vai atender e principalmente especificidade. A especificidade, o princípio da especificidade se liga muito a quem? A minha avaliação física. Eu fiz uma avaliação física, determinei que o objetivo principal daquele aluno, daquele cliente, em detrimento dos meus referenciais científicos, é perca de peso. E não só perca de peso, porque perder peso é baixar o peso na balança. Redução de percentual de gordura, estabilização da massa muscular ou ganho de massa muscular. Tá? Então ele tem que perder gordura, mas ele não pode perder massa muscular, ou se perder tem que ser muito pouco, ou no caso haver uma hipertrofia durante o processo de perca de peso. E aí, é claro, eu vou montar um treino baseado no princípio da especificidade, que é voltado para o objetivo dele, para que a gente consiga atingir o resultado
mais rapidamente. Então, percebam que está tudo ligado. Aí, quando eu for para a musculação, que eu montar o treino, eu vou utilizar recursos da fisiologia do exercício, da bioquímica, da cinesiologia e biomecânica, tá bom? Então, é um processo em conjunto. Uma falha vai definir o seu sucesso no mercado de trabalho. Até porque, não, Kleber, está dando certo. Eu estou colocando peso, carga, o menino está obtendo resultado. Só o fato de você colocar peso, o músculo vai se adaptar. Agora não quer dizer que esteja certo, tá? Então, muito cuidado com isso. Façam as avaliações físicas, tá bom? Tá cortando para vocês o áudio ou é só para Iane? Para mim tá de boa. Então deve ser alguma coisa com a internet, Iane. Depois as partes que tu perdeu é só retornar que eu tô gravando. Assim que terminar eu já subo lá pra lá também, tá? Bem, no caso lá da fazendo a dipometria da mulher, porque o senhor havia falado que tipo a dobra cutânea ali entre o peitoral e a axila não era legal pegar, já que é composta predominantemente por gordura, né? Uhum. Aí como é que pega essa terceira dobra mesmo? No caso, é tipo assim, o protocolo pra mulher vai ser diferente, tá? Eu sempre começo falando aí primeiramente o nosso conteúdo, né? Voltado para a parte de adipometria pelo homem. E aí depois eu falo das mulheres. Porque o da mulher, eu tenho que passar quais são as dobras que são coletadas, tá bom? Que são diferentes. Tipo, da mulher pega o da coxa? Sim. O da mulher pega a abdominal? Sim. Só que o da mulher, ao invés de usar a peitoral no protocolo de 3 dobras, ela vai usar a suprailíaca e não a dobra abdominal. Então, ou seja, a dobra do peitoral ela é substituída nesse protocolo, tá? Nesse protocolo pela dobra suprailíaca, tá? Ah, Kleber, então quer dizer que para as mulheres não tem nenhum protocolo da dobra cutânea do peitoral? Tem sim, tá? Só que eu não acho viável você fazer dobra cutânea do peitoral da mulher, até mesmo, por exemplo, para poder afastar. Por mais que seja aqui em cima, geralmente as meninas não andam com blusa assim. E se andar, você ainda tem que pedir para afastar. E às vezes a mulher tem uma mama um pouco avantajada, aí eticamente eu não acho legal, tá? Tem o protocolo, tem. Se você tem uma afinidade, como é que eu posso dizer, uma proximidade com quem você está avaliando, se você monta todo um protocolo, tem uma pessoa com você para poder visualizar, e aí, é claro, não dá nenhum problema, como é que eu posso dizer, para assédio sexual, tá bom? Então, pode fazer também, é só usar o protocolo correto, beleza? Deu para entender, Pedro? Então, das mulheres é suprailíaca, abdominal e coxa no protocolo de 3 dobras. No protocolo de 3 dobras. Eu sempre acho bom frisar isso, porque às vezes tem alunos que chegam, se formam, tá? Vão fazer a avaliação física e às vezes confundem o protocolo. A gente tem o sistema de dobras cutâneas, que é tema da nossa próxima aula, depois da AV1, tá? Que a gente já vai começar por dobras. Eu vou passar todas as dobras, todas as perimetrias, tá bom? E aí vocês vão compreender que existem todas as dobras, no homem e na mulher. Só que algumas eu vou utilizar mais para homens, outras para as mulheres, tá? Um exemplo clássico que eu dei foi essa primeira do peitoral, que o homem usa, e a mulher, no caso, vem para a suprailíaca, tá bom? Outro exemplo clássico, da dobra tricipital, no tríceps, né? Então não faz tanto sentido utilizar no homem, mas na mulher já faz mais sentido, tá? E aí, é claro, muitas das vezes a gente se engana, e eu acho bom frisar isso, numa avaliação física, porque existem as pessoas que a gente chama do falso magro, tá? Por que isso, Kleber? Você olha, isso aqui acontece muito mais com as meninas do que com os homens, tá? Você olha para aquela menina bem feita, bumbum volumoso, coxa, o braço grossinho e tal, sabe aquela coisa que não é desproporcional? Aí você acha que aquela menina é perfeita, aquela menina tem o corpo dela perfeito, massa muscular e tal, ela não tem gordura não. Aí você vai fazer a avaliação, a primeira coisa que você chega, você pega no tríceps, quando desloca a dobra, vem aquela dobra, parece que você está puxando a barriga dela. Isso é chamado de falso magro, porque ela possui gordura, só que por uma capacidade metabólica, biológica dela, a gordura ela fica bem distribuída. Aí já outras pessoas não têm essa mesma capacidade.
Às vezes é perna, braço fino e só o buchão, tá? A barriga, uma concentração mais de gordura na região abdominal, que, diga-se de passagem, seria a região mais perigosa. Então, como nós homens temos uma alta concentração de massa muscular por conta de um perfil androgênico, né, de testosterona elevada, a gente vai ter mais massa muscular na região bíceps e tríceps do que as mulheres. E outro fator, mulher vai para academia e não gosta de treinar a parte superior, aí acha que não vou ficar musculosa. O homem treina anos e anos e não fica. E como é que a mulher vai de uma hora para outra ficar musculosa? É mais bonito ela ter o braço torneado, durinho, do que só aquele negócio quando dá tchau, ela dando tchau aqui com a palma da mão em cima e aqui embaixo o tríceps balançando também dando tchau, tá? Então, perdão aí pela brincadeira, mas é o que acontece e é cientificamente comprovado que existem os falsos magros, tá? Que é aquela gordura bem distribuída. Para homem é mais difícil, mas acontece também, não estou dizendo que não aconteça, mas para as mulheres acontecem com muito mais, como é que eu posso dizer, evidência. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Ah, tá de boa. Pronto, ó. Falando sobre isso, né? E até. Histórico, hein? Como é? Pedro? Vai cair muita coisa aí sobre o histórico. Se vai cair muita? É porque assim, a gente focou mais assim em questão das medidas, das formas de avaliação e tal. Eu vou dizer pra vocês só uma coisa. Sobre fórmula, só cai uma questão. Só cai uma. O resto é nos conteúdos que a gente viu. Qualidade de informação. Tá falando sobre... Como é? Ele tá falando sobre histórico. A primeira matéria que a gente viu. Não, eu sei. Eu tô dizendo aqui a composição da prova, porque, por exemplo, às vezes você vê um conteúdo, aí dá um foco maior, mas por isso que eu tô dizendo. Essa parte de fórmula só cai uma questão, tá? O resto das questões são voltadas à qualidade das informações, ao histórico, da assim, antropometria, tá entendendo? Eu não posso dizer quantas questões de cada um, mas essa daí das fórmulas eu posso dizer, porque enfim é um cálculo, né, que vocês vão fazer. Eu acho que vocês, nesse caso aí, devem dar uma ênfase por igual a todos os conteúdos, tá? Porque eu sempre gosto de mesclar de forma igual. Nem muito de um conteúdo, nem pouco do outro, tá? Sim, voltando no negócio que eu falei, né, Pedro, sobre... como é mesmo? Sobre a parte de composição corporal, e tu perguntou aí da forma. Ó, pra você ter ideia, esse livro aqui, eu não sei se eu consegui encontrar ele em PDF, que tem um aluno agora que tá me ajudando a encontrar uma porrada de livro em PDF, que eu depois vou disponibilizar aí também, principalmente na disciplina de musculação. Quem tá aí só é Leandro e Riquelme, que pagam essa disciplina, né? Então a gente vai aumentar agora a nossa carga de estudo para lá. E esse livro aqui, para vocês terem ideia, a maioria dele é só fórmula. Mostra o protocolo, aí mostra não sei quantas fórmulas. Tem um capítulo aqui que você vê no mínimo umas 30 fórmulas de cálculo, tá? Então, ou seja, tudo vai depender da situação, tá? Você às vezes pode usar um protocolo, pode usar outro protocolo, pode usar com crianças. Eu quero ter um trabalho sobre composição corporal mais específico, aí eu vou usar o protocolo do Guedes e Guedes, que são 7 dobras cutâneas, tá? E a gente vai falar alguns deles por cima. Não vai trabalhar todos, porque não dá tempo, mas a gente dá um ensejo, ensina como é que faz o cálculo das formas e aí se aplicam para os demais, entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Leandro. Mudando de pau para pedra aqui. Ontem o senhor mandou um estudo, né, sobre a questão do descanso. Só que falando de... O senhor tem mais algum estudo aí sobre posicionamento de mãos ou de pés? Ou, enfim, posicionamento corporal para exercício? O senhor tem mais algum estudo aí sobre... Jogo de pés, ó, tu tá falando, aí tu falou aí o professor Dr. João Moura, ontem também fez uma postagem sobre a mudança da posição dos pés e a influência sobre a ativação muscular, tá? Procura no Insta Dr. João Moura, tá? Que é aquele cara do treino em foco, beleza? Ó, dicas.
Não só para assistir antropometria, porque esses caras tudinho eles trabalham com avaliação física, tá? E também trabalham com prescrição de exercício físico. E não tem como separar uma coisa da outra. É sim antropometria, é cinesiologia, é musculação, é fisiologia do exercício, está tudo ligado, tá? Então, por exemplo, sigam Dr. Jonato Preste, Paulo Musi, Dr. Paulo Musi, né? Paulo Musi, que é médico. Sigam aí o De Sales, é o Paulo Musi é foda. Como é? Paulo Musi é foda. Renato Cariano também é formado em educação física, o Balestrin. Deixa eu ver, mas quando eu tô, no caso que eu toquei inicialmente, você pode pegar a parte bem científica, porque, por exemplo, o Jonato, o De Sales, o Fabrício Del Bosco, deixa eu ver o que mais aqui, o João Moura, eles trabalham muito com a parte científica, tá? Muito. Quando você vai para Cariani, Balestrin, a galera que é profissional da educação física, é muito ligada à área do bodybuilder, eles vão muito aonde? Na ação, na prática, tá? Não quer dizer que eles se distanciam da ciência. Mas, por exemplo, eu estou trazendo aqui os caras inicialmente que trazem estudos. Se você acompanhar aí, por exemplo, Paulo Musi, de cada fala que ele for colocar, ele coloca 2, 3 referências. Ele fala estudo tal, estudo tal, estudo tal, estudo tal. O maior exemplo, a galera hoje em dia acha muito suplementação, né? Eu sei que é fugindo um pouco do assunto, mas eu vou ser rápido para não fugir, tá? Tô fazendo um curso do Cariano. Hã? Eu tô fazendo um curso do Cariano, que ele tá iniciando essa semana esse curso dele. Muito bom, viu? Tu tá falando, o curso é? É, tô fazendo, começou ontem. Rumo ao shape dos sonhos? É, muito bom, viu? É legal, ontem foi a aula sobre peitoral e glúteos, né? Tô aguardando aí sair o valor do material que ele disponibiliza. Mas as aulas, teve a live ontem, que foi mostrando os princípios da projeção de carga, e teve uma aula de manhã falando sobre, foi uma gravação que ele soltou pela manhã, um vídeo, falando sobre as diferenças entre dieta e alimentação saudável. Muito bom. E eles lançaram um pequeno PDF lá, né? Lançaram um PDF, baixar lá. É legal também, viu, galera? Eles estão trazendo também muito estudo científico, tá? A ideia é se amparem do máximo de informações que vocês puderem. Por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo, tá? Só um segundo. Tem discordâncias quanto a esse daqui, né? Mas, por exemplo, o HIIT, que é o que eu falei pra vocês, que é o Fabrício Del Bosco, tá aqui, ó. Só artigo científico recente, né? Só artigo científico recente. Aí a gente... nesse aqui eu não gosto tanto, né? Mas tem esse aqui, emagrecimento, que é quebrando mitos e mudando paradigmas do Dr. Paulo Gentil, né? Que a galera gosta e desgosta. Enfim... No Instagram de vocês, tentem dar uma acompanhada também. Sai um pouco daquela galera do TikTok, viu? Sai um pouco daquela galera que é TikTok, que é musa fitness, que passa exercício que não tem nada a ver e não é orientado por ninguém. E vão um pouco mais pro campo científico, tipo Jonato Prestes, De Sales, Fabrício Del Bosco, Dr. João Moura, deixa eu ver aqui mesmo. Nutricionista também, Rodolfo Pérez, tem o nutricionista Dr. Donato também. Então, que a galera traz o que é científico para discutir também, né? Então, por isso que eu disse, em antropometria, não tem como eu separar de cinesiologia, separar de musculação e separar de fisiologia, porque tem tudo a ver, tá bom? Ok? Então, Leandro, dá uma procuradazinha no Instagram dele. Deixa eu ver, não sei se eu lembro aqui agora qual é o Insta, mas é João Moura. Ele colocou até uma postagem, viu? Sobre isso aí que você está perguntando. Deixa eu ver aqui, João Moura, rapidamente, só para esclarecer. Para as meninas aí que pretendem trabalhar como personal trainer futuramente, é muito boa aquela Carol Vaz. Ela é muito boa. Show, viu? Ó, é João Moura TEF, viu? TEF, que é TEF. João Moura, aí ele trata muito de cinesiologia, eletromiografia, tá bom? Ele mostra em tempo real nas lives a galera fazendo exercício físico, a galera não, os ajudantes dele, né? Vamos ver aqui
Se a galera fala muito de ação do peitoral, ele vai lá e coloca o eletromiógrafo, aí pede pro cara fazer a repetição, aí ele mostra as ondas para saber. A eletromiografia é onde diz que tá tendo mais ativação da musculatura, o que é agonista, o que é antagonista, tá bom? Sinergista, estabilizador. Então acompanhe essa galera, e o que eles botarem lá, leia, mas leia como um tópico, porque eles colocam muita coisa mastigada. Saiam e vão pesquisar também sobre aquele assunto em artigos científicos e de revista de qualidade, tá bom? O diferencial do profissional hoje em dia está em cima disso aí. O cara que estuda e aquele cara que reproduz. Você quer ser o cara que estuda ou o cara que reproduz, né? Sim, quem é que tava falando? Era Luan? Era Pedro? Desculpa aí, é que eu não parei para não dar uma cortada no raciocínio. Acho que foi Luan, não? Fui eu. Pronto. Então é isso, viu, pessoal? Mais alguma dúvida? Deu para esclarecer aí os conteúdos assim da cineantropometria que vocês devem estudar, tá bom? Show de bola, valeu pela dica, viu, Pedro? Eu vou fazer isso lá nas alternativas dessa questão que eu tinha deixado dissertativa, eu vou deixar ela objetiva, tá? E aí eu vou colocar e vocês fazem o cálculo e só marca essa questão, tá bom? Qual é a questão correta. Agora é claro, uma coisa, viu? Ó, Pedro, boa, lembrei, já, lá de você eu já lembrei logo. Ele tá aí ou saiu? Eu tô aqui. Pronto, beleza, é porque saiu a figura aqui, a tua foto, né? Eu vou adotar, se eu vou fazer, eu só posso adotar um padrão, que é o de 7 números após a vírgula, tá bom? Porque não tem como fazer com 2 padrões, senão ficar uma resposta, uma porrada de número, ninguém entendia nada, tá? Então, ó, show. Eu vou colocar essa questão que eu disse que ia ser dissertativa, ela vai se tornar objetiva, vai ter opções de A a E, tá bom? E os números, quando vocês forem calcular, utilizem 7 números após a vírgula, tá bom? Ah, Cleber, mas você disse que poderia utilizar até 4. Mas se eu deixasse aberta, se eu deixar fechada, vai ter que bater o número igual com o que tá lá, tá bom? Beleza? Na hora. Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente fecha por aqui, né? Se encontramos na semana que vem, que eu tenho certeza que a gente vai ter que estar disponível durante o período da avaliação, tá bom? Uma coisa que eu falei na turma anterior, muito cuidado, tá? Não mudou ainda, mas até então o que eu estou sabendo, eu tenho que repassar para vocês. Eu cadastrei 10 questões, dessas 10 questões, o sistema vai gerar automaticamente para vocês 7 questões, tá? Dessas 7 questões, cada uma delas vão ter alternativas de A a E ou de A a D. E é claro, eu disse assim, só para ter uma ideia, ou 4 alternativas de resposta, ou 5 alternativas de resposta. A partir disso, essas opções elas ficam mudando, porque o sistema embaralha as respostas, tá? Então, muito cuidado. Embaralha tanto a questão, como também embaralha o número de respostas. Embaralha a questão é que eu digo que pode ser a questão 1, pode estar na sétima, como pode estar na segunda ou na terceira, para cada pessoa vai ser uma prova diferente, tá bom? E com alternativas com mudança de lugar. Outra, nossa aula, nosso horário de aula, ele se estende de 10h20 até 12h50, tá? A prova vai ficar até então, depois se mudar, aí vocês vão estar sabendo das novas regras para a AV1. Até então, vai ser de 10h20 a 12h50, só que você tem só 70 minutos. Então você tem 70 minutos para fazer dentro desse padrão temporal de 10h20 a 12h50. Se você já quiser começar a fazer sua prova 10h20, contabilize 70 minutos, porque se passar os 70 minutos, a prova fecha e acabou a sua tentativa, tá? Primeira situação é essa. Segunda, se na hora que você estava fazendo, estava na primeira questão, a prova fechou, enviou, deu algum problema, tire o print e aí entre em contato com o professor, que nós vamos estar analisando para poder ver o que é que faz. Se libera outra tentativa, tá bom? Então essa foi a segunda situação. Terceira, muito cuidado, você tem o horário de 10h20 até 12h50. Não deixe para começar a fazer a sua prova 12h30, porque aí você não tem mais 70 minutos. Você só tem mais o quê? 20 minutos. Ou seja, chegou 12h50,
eu não sei se quando bate 12h50 ou é 12h51, a prova fecha automaticamente, tá? E aí, é claro, a gente consegue ver no sistema que hora você iniciou, que hora você terminou. Por isso que eu já estou adiantando. Se você entrar 12h30 e não deu tempo de fazer a prova em 20 minutos, você deveria ter entrado antes, ok? Acontecendo isso, aí não tem o que fazer, não é justificado, porque eu já estou deixando vocês antenados. Padrão temporal 10h20 até 12h50, eu tenho 70 minutos. Começa 10h20, não é o horário da aula, e aí você tem 70 minutos para fazer com calma. Tem o contador, você vai olhando direitinho, são só 7 questões. Não deixem também, outra situação, nossa nota ela é de 0 a 7 na prova, e tem 3 pontos de onde? Do nosso teste. O teste, como eu disse, eu tinha deixado liberado até o dia 29, amanhã, mas eu estendi e vou deixar liberado até sexta-feira. Se houver uma situação de prorrogação, mas não se confiem nisso, tá? Se houver, não havendo, faça até no máximo sexta-feira, tá? Ok? Ah, Kleber, eu fiz errado. São 2 tentativas. Quarta-feira, amanhã, eu vou estar abrindo. Quem fez, eu vou estar corrigindo, tá? Tem lá o feedback, dou o feedback lá na mensagem. Você tem mais uma tentativa para corrigir, tá? Para que você possa obter aí os seus 3 pontos para a AV1, ok? Lembra disso, 10h20, 12h50, 70 minutos, são 7 questões, cada uma delas tem alternativas, ou 5 respostas ou 4 respostas, elas ficam mudando de lugar, não deixe de fazer o teste para poder completar a sua nota, tá bom? Quase fiz um poema aqui. Weber, vai sair amanhã já a tua, só na próxima terça? A prova? Sim. Só semana que vem. Dia 5, tá? Dia 5 é a minha não saiu o prova. calendário nem nada ainda. Não saiu o calendário, mas é porque já tinha o calendário acadêmico, já estava no calendário, né? Eu não sei se ele ia divulgar um calendário específico, tá? Mas até então minha prova tá para o dia 5. Porque as provas de vocês não começam amanhã, não é? E aí vocês fazem, tipo... Você vai disponibilizar um calendário específico. Vai ter um calendário? Vai. Mas as provas não já começam amanhã? Exatamente, amanhã, aí tipo assim, tem dias que a gente tem... Peraí, né? Tem dias que a gente tem 3 aulas. Aí pra não ter esse conflito de ter 3 avaliações, uma em cima da outra, ele vai disponibilizar um calendário no qual vai ter uma prova por dia. Tá, então acho que ele vai estar passando essa informação pra gente e eu vou estar visualizando. E aí, se for possível, ele colocou a data específica, só muda a data, tudo bem? Ok? Eu falo já com o seu no WhatsApp. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Então, pessoal... Acho que Isa ia falar aí, eu acho. Hã? Acho que Isa ia falar aí. Pode falar, Isa. Não, eu coloquei no chat dizendo que ele já disponibilizou o horário e a prova de cineantropometria é dia 8. Oi? Deixa eu ver aqui. Desculpa. Pode falar, Nonato. Ei, Kleber, bom dia. Desculpa aí por ter acessado a aula tarde. É porque ocorreu alguns empecilhos aqui, aí não deu pra mim entrar na aula. Pronto. Sem problema, viu? Tá, então lendo aqui rapidamente, o que é que tem, né? Caros estudantes, este é o seu calendário de avaliação de AV1, tá? Para que fique registrado no vídeo. As avaliações obedecerão às seguintes regras gerais. Primeira, a avaliação é individual. Segunda, a avaliação será composta por 7 questões. Terceiro, cada questão equivale a 1 ponto. 4. Após o início da prova, você terá no máximo 70 minutos para finalizá-la, respeitando o horário de início e término da avaliação, tá? Sua avaliação, uma vez iniciada, continuará contabilizando o tempo de prova. Sexto, sua avaliação ficará disponível apenas na data e horário indicado neste calendário. Em caso de algum erro, comunique imediatamente ao professor da disciplina. Então, deixe-me olhar meu horário direcionado aqui. Cineantropometria.
Cineantropometria, minha prova vai ser na data do dia 8/10, tá? De 10 às 12h50, tá? E aí vocês terão 70 minutos. Então, minha prova vai ser não dia 5, dia 10, tá? Pode falar, Isa. Então, no caso, a gente pode fazer a qualquer hora do dia ou só pode ser de 10 Só e no 20? horário da aula, pelo que está descrito aqui no horário da aula, de 10h20. Mas não vai cair numa sexta-feira? Hã? Dia 8 não é dia de terça-feira. Dia 8 é numa sexta-feira? Mas vai ficar como se fosse... não. Por enquanto, esquece o quê? Esse horário. Esquece a data, o horário da minha aula, tá? Da minha disciplina em si, tá? Que é na terça-feira. Então, sendo no dia 8, vocês vão ter que obedecer esse calendário aqui. A prova só vai ficar disponível de 10 às 12h50. Tudo bem? Deu para entender? A única diferença é porque eu não tenho aula nesse dia, mas vai obedecer como se fosse esse horário de aula. Oi. Rapaz, isso aí foi pra ferrar com a vida dos estudantes, viu? Por quê? Tá complicado, ó. O dia dessa aula aí seria o dia que eu teria um retorno para Fortaleza com a minha filha de uma consulta que eu já adiei. Então, no dia dessa prova eu já não sei como é que eu vou fazer, né? Entre em contato com o Evandro. Manda o atestado, entendeu? Se for o caso, não tiver como, não tem problema, você faz depois a segunda chamada, entendeu? Porque assim, o tempo, eles já complicou, né? Porque diminuiu e agora tem que ser somente no horário das aulas. Eu acho assim, que não só eu, como outras pessoas, não está disponível de manhã todo mundo. A gente está para aula, mas questão de prova, não, eu sei que o senhor não tem nada a ver, é mesmo. Eu sei, é uma esse coisa pessoal, que você tá eles falando. são muito difíceis de acesso, esse pessoal aí, pra gente ter acesso a eles para reivindicar alguma coisa. Entre em contato com o Evandro, mostra aí o negócio de sua consulta, tá? Não acontecendo, não tendo como conversa, nem acordo, nem nada, não se preocupa que você tem a segunda chamada, você pode fazer a segunda chamada, entendeu? E aí, é claro, recobra, até porque o nosso peso maior, muitas vezes a gente se preocupa tanto com a V1 e pouco com a V2, deveria ser o contrário. A V2 é uma preocupação maior porque ela é peso 2, ela multiplica por 2, e a V1 é peso 1, tá? Então, é claro, pode achar que não tem, às vezes, nenhuma relação com o que você está falando, mas vai de encontro aí, por exemplo, não pôde, tem uma consulta, tem um empecilho, segunda chamada, tá? Ok? Valeu. Então, pessoal, tá aí, eu já falei aí a de cineantropometria, né? Não vou falar de outras disciplinas, vocês dão uma olhadazinha nesse calendário direitinho e nesse caso eu não vou estar disponível porque é na sexta-feira, tá? Eu não vou estar disponível para esclarecimentos até então. A gente vai, creio eu então que semana que vem vocês têm prova e aula, e aí semana que vem a gente já inicia o nosso conteúdo voltado para a V2, tudo bem? Se não for, eu estou dando uma suposição, se não for, aí depois eu comunico a vocês, tá? Então, tenham todos aí um bom restinho da manhã, né? E bem como da tarde, tá bom? Tenham um bom almoço, um bom descanso, bons estudos, boas avaliações para todos vocês e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Já vou subir essa aula aqui lá para o YouTube, tá bom? E o Canvas.